Anos de muitas pesquisas e experiências. Professora, historiadora e agora doutora em História. A pinheirense Giselda Shirley, com todo talento e dedicação, encheu a cidade de João Pinheiro de orgulho após tirar nota máxima atribuída por todos os professores doutores de júri em Portugal e conseguir o tão sonhado doutorado. Giselda Shirley, você agora tem o doutorado. Explica pra gente aí essa conquista importante para você e também para a Casa da Cultura, já que você atua aqui como funcionária, como professora, como historiadora. Então, Roberto, o doutoramento é, na verdade, uma etapa de formação. Ela faz parte da pós-graduação, né, stricto sensu, e é um processo de caminhada. Primeiro eu fiz graduação, especialização, mestrado e agora eu concluí o doutorado. Isso, do ponto de vista da formação, ele é muito importante porque, infelizmente, eu digo, é uma parcela muito pequena da população brasileira que tem acesso a um doutoramento. E eu fiz o doutorado em Portugal, na Universidade de Évora, que é uma universidade muito renomada com enfoque no patrimônio, que é a área onde eu atuo, né? Então, quando você me pergunta da importância para mim, do ponto de vista pessoal e profissional, ele é muito importante, tanto para a dimensão formativa, porque eu tenho como uma das palavras-chave da minha vida a palavra aprender, o verbo aprender, né? E essa é mais uma etapa de aprendizado. Então, o doutorado, ele é uma das últimas instâncias de formação. Depois do doutorado, nós temos apenas o pós-doutorado, que não equivale ao mesmo tempo que um doutorado. Ou seja, o doutorado você faz ele em 4, 5 anos e um pós-doutorado em tempo menor. O doutorado, como eu disse, é uma etapa da pós-graduação, que você tem que defender uma tese, Então precisa escolher um objeto que seja inédito e defender. Você estuda por um tempo, pesquisa, é uma dedicação à pesquisa, você elabora uma tese e defende essa tese num júri ou numa banca. No Brasil nós chamamos de banca, em Portugal é chamado de júri. Então eu tinha na minha defesa 6 professores que avaliaram o trabalho e há uma prova oral que a gente chama de defesa, em que você apresenta a sua tese e defende essa tese para esse júri ou para essa banca. E eu assim falo com muita alegria porque foi muitos anos dedicada a esse trabalho de pesquisa, tanto de pesquisa de campo quanto de pesquisa bibliográfica, que eu escrevi aí uma tese com 760 páginas, 250 de anexos, Só de 40 referência bibliográfica foram 40 páginas, ou seja, eu li muito, eu pesquisei muito. Então isso me trouxe uma bagagem intelectual e de formação muito grande, que contribui tanto para a minha vida pessoal quanto para o meu trabalho como docente, mas também como historiadora, porque o trabalho, na verdade, foi voltado para a questão da história e do patrimônio. Eu fiz um estudo sobre a influência portuguesa na arquitetura civil das edificações do núcleo histórico de Paracatu, que era, na verdade, a vila que englobava toda a região que hoje é o noroeste e parte do norte de Minas. Então, perceber aí nesse contexto histórico do século XVIII como que se deu a formação dessa região e a influência portuguesa na constituição da elite e da paisagem local. Então, do ponto de vista do conhecimento da história e do patrimônio, foi muito importante, que influencia no meu trabalho aqui na Secretaria de Cultura, que é também a área onde eu atuo. Por que essa sua graduação foi feita em Portugal e não aqui no Brasil? Então, na verdade, eu estava fazendo um processo de doutoramento aqui no Brasil e surgiu a possibilidade de fazer em Portugal. Nós fomos num congresso na Espanha, na cidade de Salamanca, e ao apresentar um trabalho, nós tínhamos entre o público presente, na hora da apresentação do trabalho, o coordenador do curso de História voltado para o patrimônio da Universidade
Universidade de Évora, né? E terminou o evento, ele foi conversar conosco e dizer que interessou muito pelo objeto que nós estávamos apresentando, que era de patrimônio cultural, e disse que o processo de seleção deles estava aberto, né? E como era com enfoque no patrimônio, então logo nós pensamos que era uma oportunidade. Aí procuramos conhecer mais da Universidade de Évora, sua trajetória, e o núcleo de pesquisa, né, os centros de pesquisa associado a elas, que é o CIDEUS, que é um dos grandes centros de investigação do patrimônio português. E aí veio o interesse e optamos por fazer a seleção lá e concluímos, né, igual no caso eu concluí o doutoramento, fiz a defesa lá. E eu digo que foi muito importante porque você tem também acesso a outras leituras, né, a outros modos de ver e como trabalhar patrimônio no velho mundo, né? Conhecer um pouco do patrimônio na Europa, a forma como ele é abordado e visto. E até estabelecendo uma relação conosco também no Brasil e as políticas públicas voltadas para essa preservação desse legado. Então, parabéns pela sua conquista. Eu agradeço, né? Agradeço muito ao município, às pessoas que contribuíram de uma forma ou de outra, né? À Secretaria da Cultura, ao município, enfim, todos aqueles que de um modo ou de outro ajudaram, né? E no caso específico ainda a população de Paracatu, cujos moradores abriram as portas, também contaram dessas histórias, desse legado aos arquivos, né, que nós tivemos uma larga pesquisa nos arquivos, tanto de Paracatu, quanto de Belo Horizonte, quanto de Lisboa, né, principalmente os documentos do Arquivo Histórico Ultramarino e da Torre do Tombo, que tem uma vasta documentação do século XVIII, inclusive da nossa região.